Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a visão distorcida. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 6, Mateus 6, versículos 22 e 23, que diz assim: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Aqui nós vemos na palavra de Deus a expressão olhos, que se refere ao entendimento, a maneira de enxergar a vida. Se a sua maneira de enxergar a vida for distorcida, então você terá problemas. A palavra bons significa simplicidade, clareza, limpidez. Ter olhos bons ou puros significa ver a vida, as pessoas e as situações de forma clara e sem distorções. Ao contrário, ter olhos maus significa visão dupla, visão distorcida. Em Efésios 1,18, vemos a necessidade de termos o nosso entendimento, os nossos olhos, iluminados para que possamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Se você errar o alvo, vai viver uma vida limitada por essa visão e com certeza terá sérios problemas de relacionamento. Muitos de nós temos problemas porque os nossos olhos são maus, não no sentido de maldade, mas no sentido de duplicidade. Muitas pessoas não conseguem se relacionar com Deus de maneira livre e afetuosa, exatamente porque a sua visão é distorcida. Em Abacuque 1,13, encontramos uma afirmação a respeito dos olhos, que diz assim: Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Quando Deus olha para uma situação, para uma pessoa, ele vê com clareza e sem distorção. Quando ele olha para nós, ele nos vê de maneira correta, amorosa e bondosa. Ele consegue ver o potencial que existe dentro de cada um de nós. Ele é realmente o único que pode julgar com imparcialidade as situações. Ele é o único que consegue ver as verdadeiras intenções do coração. Sabe por quê? Porque os seus olhos são puros. Ele nunca desiste de nós. Conhece-nos verdadeiramente, sem distorções. Na prática, uma visão distorcida prejudica os relacionamentos em todos os níveis. Uma pessoa com dupla visão vai enxergar o outro não como ele é, mas vai vê-lo de forma deformada. Muitos maridos e mulheres não conseguem enxergar verdadeiramente o outro cônjuge como ele é. Muitos pais olham para os seus filhos e se sentem profundamente incomodados. A visão distorcida também afeta a nossa maneira de encarar a vida. Muitas pessoas enxergam a vida como algo pesado e tremendamente injusto. Há sempre alguém ou alguma circunstância agindo contra elas. Elas se veem como vítimas de tudo e de todos. Essa distorção paralisa qualquer iniciativa para mudar as circunstâncias. A pessoa enxerga sempre do mesmo jeito e a sua atitude também sempre é a mesma. A vítima está presa num círculo vicioso. Ela se enxerga como alguém que está sendo explorado, injustiçado, massacrado, e como não faz nada para reagir, realmente nada muda na sua vida. A pessoa está presa numa única visão. Muitas pessoas hoje em dia morrem debaixo do estresse e de uma série de doenças, porque perderam a ótica correta da vida. Demonstrar fraqueza, falar de suas necessidades emocionais e pedir ajuda está fora de cogitação. Não conseguem enxergar outro caminho para o suprimento das suas necessidades. As pessoas com visões nitidamente negativas criam situações negativas para que essas situações correspondam ao modo como elas enxergam a vida.
A verdade é que as coisas vão acontecer do modo como elas veem a vida. As coisas vão acontecer, repito, de acordo com a crença de cada um. Então, você que está me ouvindo, declare assim: a partir de hoje, eu vou buscar a visão de Deus, e toda a visão distorcida das pessoas, dos fatos e das circunstâncias desaparecerá em nome de Jesus. Também uma visão distorcida a respeito de si mesmo, ou em outras palavras, uma autoestima pobre, é uma das maiores epidemias do nosso século. Uma visão correta de si mesmo é única e especial, porque a Bíblia, ela diz que você e eu somos especiais. Quando nós temos uma visão correta de nós mesmos, uma autoestima saudável, isso não significa, na verdade, ostentação, orgulho, ou ainda um pensar de si mesmo além do que se é realmente. Muitas pessoas têm informações intelectuais a respeito de Deus. Elas sabem que Ele é forte, poderoso, bom, mas no íntimo do seu coração existe um sentimento contrário. A Bíblia declara: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, versículo 37. E amar a Deus significa um relacionamento íntimo e afetuoso. Mas muitos conceitos distorcidos de Deus têm sido um impedimento grande para uma vida cristã abundante. Muitos cristãos não têm tido o privilégio de ver Deus como Ele realmente é. Jesus nos acena com a possibilidade de resgatar a criança dentro de nós, quando diz em Mateus 18, versículo 3. E disse: verdade vos digo que se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Além de converter, de nascer de novo, precisamos nos tornar como crianças para vivermos plenamente o reino de Deus. E na prática, isso significa não viver um cristianismo apenas mental, dissociado daquilo que somos realmente no mais profundo do nosso ser. Uma criança consegue ter um relacionamento aberto e afetuoso com seu pai. A gente sabe que a criança confia nele, se entrega nos seus braços e recebe o suprimento emocional. E é assim que precisamos aprender a viver com Deus. Somente esse tipo de relacionamento com o Pai pode produzir dentro de nós transformações profundas e verdadeiras. Ser criança significa ser livre para confiar, para se entregar a Deus, para amar e ser amado. É ter a capacidade de desfrutar da vida e daquilo que Deus criou, na verdade, para cada um de nós. Por isso, você que me ouve precisa, tal como eu, claro, porque todos somos seres humanos falhos e pecadores, aprender este modo de viver. A criança, ela é capaz de sonhar, de ser livre, de se arriscar. Sabe chorar quando algo está doendo, sabe pedir ajuda quando está sofrendo. E nós podemos ver que tudo isso não tem nada a ver com uma vida fechada através de defesas e muralhas. Porque quando os muros que construímos para nos defender começam a ser demolidos, podemos então começar a experimentar de fato um pouquinho da vida abundante que Jesus nos prometeu. Nós sabemos que a Bíblia é um constante desafio ao crescimento. Só vamos conseguir viver o presente se abrirmos mão do passado. Quando não abrirmos mão do passado, ficamos presos. E um passado não resolvido vai se repetir. Precisamos desistir. Não podemos voltar e mudar a nossa história. A nossa vida é como um celeiro onde guardamos informações, sentimentos e impressões colhidas ao longo da nossa infância.
E essa colheita se torna velha com o tempo. Ela serve para um período da nossa vida, mas não para a vida toda. Deus sempre tem coisas novas. Porém, se o celeiro estiver cheio da colheita antiga, não haverá lugar para a nova. A nossa visão da realidade precisa ser renovada sempre. Infelizmente, poucas pessoas estão realmente dispostas a abrir os seus celeiros e remover o que é velho. E Jesus usa uma metáfora muito interessante quando diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. É importante entendermos que para a semente germinar é preciso que a casca se rompa. E nesse contexto, morrer significa romper a grossa casca que envolve a semente. A casca fala das proteções que envolve aquilo que somos realmente. Romper a casca significa nos abrirmos para uma nova maneira de ver a vida. Em Lucas 24, encontramos 2 discípulos que não conseguiram ver que Jesus caminhava com eles. Eles estavam deprimidos e frustrados e não podiam entender o que estava acontecendo. O versículo 16 diz: mas os olhos dele estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Jesus não abriu os olhos deles imediatamente. Ele os ouviu, andou com eles, deixou que falassem dos seus sentimentos. Eles estavam imersos em suas dores, em suas frustrações, que não percebiam com clareza a situação. E é assim que hoje também acontece com as pessoas, que estão cheias de mágoas, de dores e de frustrações. Elas vivem voltadas para si mesmas e gastam toda a sua energia tentando manter os seus sentimentos sob controle. As pessoas precisam abrir os seus corações, falar das suas dores, elaborar as suas perdas. Dessa maneira, poderão ver melhor, poderão até ver que Jesus sempre esteve com elas. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele estava perto, pronto para intervir, mas elas não conseguiam vê-lo. Depois de ouvi-los, Jesus começou a confrontá-los e a ensiná-los. Com certeza, eles o ouviram atentamente. E essa intervenção de Jesus mudou o rumo da vida daqueles homens. Eles estavam indo em direção totalmente oposta àquela que deveriam ir. De acordo com os ensinos de Jesus, eles deveriam esperá-lo em Jerusalém. Mas por causa das suas crises anteriores, eles estavam indo para Emaús. E assim hoje também com muitos cristãos. Por causa dos seus problemas não resolvidos, as pessoas acabam caminhando em direção contrária aos planos de Deus para a vida delas. Chegou então o momento em que Jesus partiu o pão. Naquele instante, os olhos deles se abriram e eles o reconheceram. Jesus já havia ouvido, confrontado e ensinado. Agora era a hora da decisão. É interessante notar o momento em que Jesus desapareceu. Ele os deixou sozinhos na hora de decidir o que fariam de suas vidas. Fazer a sua vontade ou a vontade de Deus. Jesus não decidiu por eles e nem lhes disse para voltarem. Ele os ouviu, amou, compreendeu e depois desapareceu. Os olhos deles estavam abertos. Eles podiam agora ver com clareza e dessa maneira podiam voltar a confiar naquele homem com quem haviam convivido por tanto tempo. E hoje também, Deus quer que nós tenhamos essa visão clara de tudo, das coisas, dos problemas. Porque quando os nossos olhos se abrem, saem da cena e nós podemos decidir qual caminho queremos seguir. Mas nós queremos, com certeza, ver Jesus intervindo em nossas vidas. Isso ele pode fazer de várias maneiras, através da palavra, através da revelação do Espírito Santo, através do livro ou mesmo de pessoas treinadas e capacitadas. O importante, eu digo a você, é buscar a cura dos nossos olhos
E nessa caminhada, vamos perder as nossas proteções, os nossos medos, vamos abrir mão das nossas dores e vamos ganhar uma nova visão, uma nova maneira de enxergar a vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entregamos neste momento a nossa vida nas Suas mãos e queremos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, para que venhamos poder ver tudo com clareza, inclusive as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, mas que venhamos buscar ao Senhor e venhamos reconhecê-lo, porque nós temos a certeza e a convicção que Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus criador dos céus e da terra, e para Ti não há nada demasiadamente difícil. E nesse dia de hoje, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu te convido, se você gostou dessa mensagem, deixar o seu like aqui no canal do YouTube. Também poderá nos encontrar no Instagram, Igreja Poder de Cristo, e também no Facebook, Igreja Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.